Olá, sejam muito bem-vindos ao História para Sermos Melhores. Eu sou Michele Souza Silva e hoje falaremos sobre os livros na Idade Média. Volta e meia, as pessoas me perguntam sobre os livros na Idade Média. E as perguntas, em geral, dizem respeito à censura na Idade Média, ao fato de que os livros, as pessoas eram mantidas na ignorância, porque os livros não circulavam na sociedade, nem todo mundo era alfabetizado, lia, esses livros então ficavam restritos a certas bibliotecas. Bom, essa ideia, de censura da Idade Média, ela advém muito, ela está muito aparelho da ideia de que a Idade Média era a Idade das Trevas, ou seja, um período que seria dominado por uma instituição, a Igreja Católica, que difundia somente superstições para o povo, ensinava somente superstições para o povo e não deixava que o conhecimento sobre as coisas, o funcionamento das coisas, sobre a natureza, é o que a gente chama de ciência, por exemplo, se propagasse pela sociedade. Bom, nem sempre o senso comum está errado, mas neste caso, essa ideia não condiz tanto assim com a verdade, como veremos. Para desfazer esse mito, eu vou recorrer a uma figura muito importante da história de Portugal, o rei Dom João I, o rei de boa memória, o grande mestre de Avis. Ele já foi citado aqui no canal, Lembramos que ele é o pai de Dom Duarte, e nos últimos 2 vídeos eu falei sobre a figura do Dom Duarte. Mas, só para título de apresentação, vale dizer que o rei Dom João I teve o reinado mais longo da história de Portugal. Ele reinou por 48 anos. Durante o seu reinado, ele enfrentou várias batalhas. A primeira delas foi a decisiva Batalha de Aljubarrota, em 1385, quando ele, com a ajuda de Nuno Álvares Pereira, desmantelou uma invasão castelhana que poderia pôr fim ao reino de Portugal. Além disso, em 1415, este rei comandou a tomada de Ceuta, uma praça marroquina muito importante para o comércio do Mediterrâneo. Essa tomada de Ceuta, essa batalha, marcou profundamente a vida do rei, de seus filhos e do povo português por vários motivos. Durante os preparativos para a batalha, a rainha, Dona Filipa de Lencastre, faleceu. Conta-nos Urara que tal notícia do falecimento da rainha abalou os nervos da família, de Dom João, de sua família, e foi recebida com profunda tristeza pelos populares, pois Dona Filipa, exemplo do seu marido, era muito querida por todos. Segundo o rei Dom Duarte, primogênito do casal, Dona Filipa e Dom João protagonizaram um casamento exemplar e que eram pais firmes, amorosos, tanto que, como lembra Camões, eles criaram a ínclita geração. É muito oportuno falarmos de Dona Filipa quando tratamos dos livros, principalmente dos livros na primeira geração da dinastia de Avis, pois foi ela, segundo os escritos, que alfabetizou os filhos, tornando-os muito próximos e amigos dos livros. O rei de boa memória, Dom João I, também contribuiu com a dedicação dos filhos aos livros. Basta lembrar que ele também foi um escritor e compôs o Livro da Montaria, um livro dedicado à arte de caçar. E é no prólogo deste livro que Dom João conta-nos a história da criação da escrita e dos livros. Dom João escreveu que após a criação do homem como ser razoável e sabedor, vieram homens de geração em geração, e que estes começaram a provar as coisas e os conhecimentos delas, mas que alguns que mais sabiam logo morriam, e por conta da morte deles, as coisas que sabiam eram perdidas. Mas outros sábios perceberam que, para os saberes não se perderem, era necessário utilizar a figura das letras. Depois disso, tais sábios começaram a escrever livros, em que puseram as letras e fizeram livros de gramática e de retórica e outros muitos livros que falam de muitas coisas. Desse modo, o rei expressa a noção corrente de que o escrito era o registro fiel e verdadeiro do mundo sensível e que os livros eram objetos de conservação e ordenação para tudo que poderia ser conhecido na experiência humana.
Dom João, né, para o Dom João e vários de seus contemporâneos, os livros deveriam, portanto, ser um auxiliar para a memória humana. É com essa ideia de que o escrito deve auxiliar a mente humana e não a substituir que me despeço de vocês. Lembrando que esse tema é muito importante e que voltaremos a falar dos livros em outros vídeos. Espero que tenham gostado. Peço que curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Um grande abraço e até já!